Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus é bom, amém, irmãos? Então, como o Zezinho falou, meu nome é Alex, sou casado com a Natasha e somos pais desse bebezinho que estava aí, dando as piruetas, cambaiota. Glória a Deus. Vamos abrir lá em João, capítulo 2. Queria falar um pouquinho sobre o vinho novo. Deus, ele tem um vinho novo para nossas vidas, amém? João, capítulo 2, vamos do verso 1 ao verso 11. Aleluia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Vamos até o verso 11. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Todos os textos na Bíblia são de extrema importância para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa exaltação. Mas eu queria chamar uma atenção especial para esse texto, porque foi ali onde Jesus fez o seu primeiro milagre. E isso é algo que nós devemos dar um ênfase, uma atenção maior. Porque a partir do primeiro vem os que vêm depois. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Algo muito especial nesse texto é porque quando Jesus ele chega naquele casamento, ele chega naquele casamento como Jesus, o carpinteiro, e ele sai daquele casamento como o Messias. Ele entra ali como um Deus em corpo de um carpinteiro e sai dali como o Filho de Deus, aquele que veio cumprir o propósito eterno da redenção para as nossas vidas. Então foi ali a primeira movimentação sobrenatural de Jesus. A partir daquele milagre, desencadeou os demais feitos de Cristo na terra. Sempre que algo aparece pela primeira vez, há um desdobramento. Sempre que nós queremos pegar a essência de uma verdade, o princípio, a origem de algo, nós temos que ir no princípio, onde aquilo começou. Por isso que é importante nós darmos uma atenção especial para este texto. Muitas das vezes nós preocupamos, o que vai ser daqui para frente, mas a maior atenção é aonde é o princípio. Se nós erramos no princípio, pouco vai importar o quanto nós acertarmos depois. Às vezes, a preocupação é maior com as paredes da casa, com o teto da casa, com as janelas, a cor da casa, mas se o alicerce estiver mal construído, a casa está comprometida. Dentro da teologia, isso é conhecido como a lei da primeira menção. Quando nós queremos saber uma verdade plena de Deus, sua força maior, sua expressão maior, nós temos que buscar aonde aquilo se apresentou pela primeira vez. Por que Jesus ele escolheu fazer o seu primeiro milagre em um casamento? Já parou para pensar nisso?
Ele poderia ter feito o primeiro milagre em qualquer outro ambiente. Ele escolheu fazer o seu primeiro milagre em um casamento porque ele é um Deus de aliança. Ele queria expressar que tudo a partir dele vem de uma aliança. A Bíblia, ela começa com um casamento em Adão e Eva, e a Bíblia termina com um casamento de Cristo e a igreja. Jesus, ele queria falar, este vinho velho que foi servido primeiro, ele tem uma expressão. Esse vinho velho que foi servido na festa, que as pessoas esperavam que era o melhor vinho, ele expressava a antiga aliança. Aliança feita em Moisés, uma aliança que perde o seu sabor. O vinho na Bíblia tem muitas expressões, mas ele carrega um sentido muito forte quando o vinho representa alegria. O que Jesus estava falando naquele momento é que aquele segundo vinho que foi servido melhor representa a vinda dele nessa terra. A segunda aliança, o Novo Testamento, um vinho de quem bebe dele, a alegria não vai embora. Aleluia! Jesus tem um vinho novo para as nossas vidas. Eu não sei que vinho que você tem tomado por aí, mas eu sei que Jesus ele tem o melhor vinho para a sua vida. Se você acha que aquilo que você viveu até hoje em Jesus foi bom, ele ainda tem algo melhor. Aleluia! Glória a Deus. Algo interessante é quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana. E o que se expressou ali em João 4 foi uma questão sobre casamento. Aquela mulher, ela encontra Jesus em um poço e Jesus pergunta para ela assim, mulher, aonde está o teu marido? E aquela mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus fala com ela, bem disseste, deu para ela uma palavra de conhecimento. Tu já tiveste 5 maridos. E este 6º marido que você tem, ele não é teu. Aquele 6º marido representa a aliança feita no homem. Uma alegria que desvanece, uma glória que se vai. Quando Jesus ele fala assim, mulher, o 7º chegou aqui diante de você. Se você beber desse 7º, você nunca mais terá sede. Este mundo sempre quer nos dar um vinho que tem fim. E uma das coisas assim, tristes é que para a igreja, está disponível o vinho novo. Mas muitas das vezes, estamos buscando suprir essa alegria em um vinho que o mundo dá. Se eu não me lembro bem, me ajude aí, acho que Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Algo pleno não precisa de algo mais. Jesus, ele é suficiente. Uma das grandes estratégias que o diabo tem é querer colocar em o nosso coração algo além de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Nós precisamos de coisas sim dessa terra, mas a fonte da nossa alegria tem que ser Ele. Aquela mulher, quando ela encontra Jesus, ela estava vazia porque ela sempre estava bebendo de um vinho velho. Jesus veio trazer um vinho novo. Nós podemos estar hoje aqui na igreja, celebrando a Cristo, louvando ao Senhor, mas vivendo um vinho velho. E nós vamos ver isso em algumas coisas. Lá no verso 11, você pode colocar aqui, por favor? O texto diz que deu Jesus princípio aos seus sinais. O milagre de Deus é um sinal. Transformar a água em vinho é um sinal. E aí há um grande problema, muitas das vezes,
por mim, ou talvez pela sua vida também, é que nós paramos nos sinais. O sinal, ele sempre está apontando para um lugar aonde Deus quer nos conduzir. Quando a gente quer ir para um hospital, aí tem placas no caminho, né? Hospital à direita, hospital à esquerda. Mas é possível tomar remédio na placa? É possível marcar uma consulta com a placa? É possível ser hospitalizado na placa? Na placa não tem cura. Nós precisamos chegar no hospital. Os milagres de Deus, eles são sinais que quer nos conduzir para mais perto da presença dEle. Quem aqui já participou de um culto onde alguém caiu no chão? Ou talvez foi você, né? Caiu na unção, na glória. Isso aqui não é do meu tempo, eu nunca presenciei. Não sei se alguém aqui já presenciou, de mãos ficarem com azeite. Não. Dente de ouro nascer. Grudar. Não é que Deus quer nos capotar para o chão, não é que Deus quer fazer a nossa mão ficar com azeite, e tampouco fazer dente ficar de ouro. Às vezes ele expressa por fora aquilo que ele quer fazer por dentro. Não é que Deus quer te jogar no chão, ele quer fazer cair as estruturas em nós, do nosso ser, que ainda resiste o amor dele. Não é que ele quer colocar dente de ouro, ele quer que da nossa boca saia coisa pura. Não é que ele quer colocar azeite na nossa mão, ele quer que a nossa mão seja mãos ungidas, e aquilo que nós venhamos tocar, manifeste a glória dele. Amém? Glória a Deus. E o texto diz que ele pediu para encher 6 talhas de água. E ele transformou aquela água em vinho. Era muito mais fácil Jesus transformar a água em gelo. Sim ou não? Era muito mais fácil ele fazer da água vapor. Mas ele transformou a água em vinho. Se ele tivesse feito gelo ou vapor, já era um grande milagre. Amém? Se você conseguir transformar a água em gelo ou vapor, de uma maneira sobrenatural, já é um grande avanço. O que Jesus queria falar naquele momento? Que a vinda dele, o evangelho, não é para mudar a condição da nossa vida, mas ele quer mudar a nossa natureza. Ele não quer fazer a sua vida ficar melhor. Ele quer mudar o nosso coração. Ele não quer transformar a água em gelo. Ele trouxe uma natureza nova. O evangelho, ele parte de uma ressurreição. E muitas das vezes, nós queremos que Jesus mude a condição da nossa vida, mas não buscamos uma mudança no nosso coração. Uma mudança da nossa essência. Uma mudança da nossa maneira de pensar e viver. Jesus não quer, irmãos, deixar a vida melhor para você. Ele quer te fazer uma pessoa melhor para a vida. Aleluia! E se nós estamos, irmãos, no vinho novo, a nossa vida vai ser melhor a cada dia. Quem está no vinho novo é uma pessoa mais alegre. Quem está no vinho novo tem um casamento melhor a cada dia. Quem está no vinho novo não fica uma pessoa mais dura, fica maduro, fica mais experiente. Mas às vezes acontece que quando os anos vão passando, nós vamos, não todos, não, mas parece que a nossa comunhão com Deus muda. A expressão do nosso amor, incluso é uma das denúncias de Jesus a uma das igrejas da carta de Apocalipse, que diz: tenho algo contra vós que perdeste o primeiro amor. Talvez antes era só escutar Jesus, já arrupiava, já queria ir para o monte, já queria orar, mas o tempo vai passando e parece que o vinho que era para ficar melhor, ele vai perdendo a essência. Os anos vão passando, a gente cresce no conhecimento de coisas de Deus, mas a gente não cresce na vida de Deus. A gente parece que vai inchando,
a gente vai aprendendo a ficar crente, a gente vai aprendendo a falar jargões cristãos, a gente vem para os cultos, mas parece que a palavra de Deus é como se ela encontrasse uma parede. A palavra ela tem que entrar em nós, mas parece que às vezes ela pega no peito e cai. Parece que antes, qualquer coisinha que a gente escutava da parte de Deus, eu estava disposto a mudar de vida. A mentira não agrada a Deus, já não minto mais. Ofendi o irmão? Não, vou perdoar agora e vou pedir perdão. Mas parece que quando vão passando os anos, parece que esse vinho vai indo embora. Parece que a gente já não tem mais a mesma alegria, o mesmo prazer, a mesma sede, a mesma fome. E eu não estou aqui falando que eu estou vivendo o vinho novo, não, tá bom, gente? Eu também estou precisando de vinho novo. Não estou falando que as minhas talhas estão cheias, mas a gente tem que entrar nesse ambiente onde a presença de Jesus está. Por isso que a gente vem para um culto de celebração. É uma festa na presença de Deus, onde Ele é digno de ser honrado, adorado. Mas quando Ele pede esse lugar no nosso culto, a nossa talha para de ser cheia de vinho. A gente só enche de água. Fica mais do mesmo. A gente não pode, irmãos, sair de um culto na presença de Deus iguais nós entramos. Porque se a presença de Deus está ali, ela transforma. Tudo que é exposto à presença de Deus é, de alguma maneira, exposto à glória. A glória de Deus, ela transforma. Ela traz vida onde havia morte. Ela traz alegria onde havia tristeza. Ela traz esperança onde já não havia mais esperança. Quando nós somos expostos à presença de Deus, esse vinho novo, ele é derramado sobre as nossas vidas. Algo muito legal é quando Josué e Caleb, eles vão para entrar na terra da promessa. Josué já tinha 85 anos. Quando Moisés havia chamado Josué, ele era um jovem de 40, 45 anos. Vão lá espiar a terra, porque o Senhor nos deu essa terra por herança. Aí fala que daquele jovem, somente 2 viu com os olhos de quem vive um vinho novo. Os demais viram as dificuldades, viram os problemas da terra, a terra tem gigante, nós parecemos gafanhoto aos seus olhos. Mas aqueles homens, eles viviam no vinho novo. E como que a gente pode falar isso? Porque quando Josué, com 85 anos, está lá Moisés falando, agora a gente vai repartir essa terra para lá, a gente vai repartir essa terra para cá. Aí Caleb fala assim, eu quero meu pedaço da terra aí. Eu tenho 85 anos hoje, mas eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. Quem está no vinho novo não fica velho. Quem está no vinho novo tem sempre as suas forças renovadas, é como a águia. Aquele dia que Moisés começou a separar a terra, era muito fácil encontrar um jovem com força para entrar na terra. Mas encontrar um Caleb que tinha 85 anos, mas a mesma energia para a conquista, a gente não encontra em qualquer lugar. Por isso que a gente tem que viver nesse vinho novo, aonde o Senhor nos renova a cada dia. Aleluia! Eu já estou terminando já. Eu só queria que você fizesse uma reflexão, você e Deus, e você olhar para dentro de si, e você ver como é que está o vinho na sua vida. Eu acho que o meu vinho já está mais velho do que novo. Eu acho que o vinho já está cheirando mal. Não, eu estou vivendo um vinho novo. Eu estou me alegrando na presença de Deus, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Se você estiver vivendo, por acaso, um período de vinho velho, tem uma boa notícia. A festa das núpcias ainda não aconteceu. Jesus está aqui e Ele é experiente. E Ele segue ainda, transformando água em vinho. Na antiga aliança, nós vemos que
A água em Moisés, que é a representação da lei, representação do Velho Testamento. A água foi transformada em sangue, porque a lei condena. Mas com Cristo, o vinho novo, a água é transformada em vinho. Quando Deus fala com Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Moisés se identifica com o seu pecado. Mas quando nós vemos o filho pródigo voltar para casa, a palavra não é tira sandálias, é calça sandálias. Porque no vinho novo, Deus derrama a graça, Ele não derrama a acusação. A graça de Deus, irmãos, quando é derramada sobre as nossas vidas, ela nos constrange a uma mudança radical de vida. Quando há um arrependimento genuíno, irmãos, no nosso coração, isso libera da parte de Deus a graça. E essa graça aperfeiçoa em nós força para vencer o pecado. E Deus, Ele quer derramar esse vinho novo sobre as nossas vidas. Aquelas talhas, elas eram feitas de pedras. Elas precisavam ser lapidadas. A lapidação fala do processo. Eu não sei o que você está passando, mas muitos momentos, incluso aqueles difíceis, são processos de Deus lapidando a nossa vida para que Ele possa derramar um vinho novo. E às vezes Deus ele tem umas maneiras bem difíceis de entender como Ele quer derramar vinho novo na nossa vida. Às vezes, sabe como que o vinho novo é derramado? É quando Deus ele abençoa o irmão que está do seu lado e Deus fala um tiquinho para você esperar. É quando está lá a Pelina gerando filhos e falando com a irmã, você não pode ter filho. É quando algo que você queria viver, você vê acontecendo na vida do outro e ainda não está acontecendo na sua vida. Deus ele está trabalhando no nosso coração, irmãos. Deus tinha um vinho novo para Caim, mas ele não suportou ver Deus derramando um vinho novo na vida de Abel. Deus tinha um vinho novo para derramar na vida do irmão mais velho, mas ele não suportou ver o irmão mais novo, que aos seus olhos não merecia ser abençoado. Então, às vezes, irmãos, Deus, eu não sei o que Ele possa estar fazendo. Talvez você está vivendo aí a maravilha em Deus, sua vida com Deus está maravilha, e você está vivendo o vinho novo. E uma das características de quem vive no vinho novo é que essa pessoa sempre está abençoando quem está à volta dela. Se a minha vida não está abençoando outras, pode ser um sintoma que eu não esteja ainda vivendo a plenitude do vinho novo. Porque é impossível, irmãos, o vinho novo que vem da parte de Cristo abençoar só a sua vida. Como nós sabemos que Jesus ele vivia o vinho novo? Porque aonde ele passava, pessoas que estavam no caminho de Jesus eram abençoadas pela vida dele. Se a sua vida, de alguma maneira, está abençoando a vida de outra pessoa, o vinho novo está aí na sua vida. Porque humanamente falando, irmãos, nós não temos vinhos novos por nós mesmos. Esse vinho novo é a graça. É aquilo que Deus faz por meio de nós, apesar de nós. Aleluia. Daniel, ele vivia um vinho novo. Ele havia decidido no coração dele não contaminar com as iguarias do rei. Para Daniel, irmãos, pouco importava se alguém vivia em pecado ou não. Quem vive no vinho novo está contente com as decisões que toma. Daniel falou assim, eu quero ser santo, para mim pouco me importa, se todo Israel não quer, eu quero ser santo e vou me colocar diante de Deus em favor do meu povo. Mas ele não ficava murmurando que haviam pessoas no reino, os exilados que vieram de Judá, que não se santificavam a Deus. Quem vive no vinho novo, irmãos, não tem espaço no coração para murmuração, para fofoca, para comparação, para falar mal do irmão.
A pessoa está contente com a escolha que ela fez? Aleluia! Glória a Deus! Há vinho novo, amém, irmãos? Sobre as nossas vidas, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos. Mas você precisa permitir que ele lapida as pedras. Que ele faça o processo dele na sua vida. Quem aborta o processo, irmãos, não recebe vinho novo. Aquela tradição das talhas são tradições judaicas. Os judeus, eles criam que aquelas talhas de água fazia ali o rito da purificação. Mas quem vive o vinho novo não é somente perdoado, é também transformado. O vinho velho, irmãos, era o pecado confessado sobre o animal. Mas o vinho novo, antes tinha que matar o animal, né? Hoje o animal que tem que morrer somos nós. Nós que temos que ser levados no altar todos os dias, fazendo menção do sacrifício de Jesus, para que o sangue dele nos purifique. Mas aquele vinho velho perdoava pecados. O vinho novo não só perdoa, ele nos dá força para vencer o pecado. O vinho novo é uma nova aliança. Eu queria finalizar aqui em João, capítulo 8, verso 32. João, capítulo 8, verso 32 e verso 33. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? Sereis livres? Jesus, ele estava fazendo uma proposta de liberdade para os judeus. Mas qual foi a resposta que os judeus deram para Jesus? A gente nunca foi escravo de ninguém. Jesus estava, de alguma maneira, confrontando os judeus, falando: vocês pensam que são livres, mas na realidade vocês são escravos. A pior prisão que existe, irmãos, a pior prisão que existe, é quando a gente para de sentir o peso da algema. É quando nós temos uma certa consciência que não estamos vivendo o vinho novo, mas queremos dizer para nós mesmos: não, eu estou vivendo o vinho novo, eu estou. Cada um tem que olhar para si. Hoje eu fiquei até com temor, de tomar Santa Ceia depois do que a Miriam falou. Cada um tem que olhar para si. Parece que às vezes nós somos tentados a olhar para a vida do irmão, se ele tem vinho novo ou não. Jesus, ele está falando para os judeus: olhe para vocês, vocês estão cativos e pensam que são livres. Quando o peso, irmãos, da algema para de pesar, fica perigoso, porque a gente se acostuma no vinho velho. A gente se acostuma, irmãos. É muito fácil a gente viver um ativismo religioso. É muito fácil a gente começar a fazer coisas para Deus e as coisas de Deus pararem de ser feitas em nós. É muito fácil a gente falar de Jesus e Jesus não falar com a gente. É muito fácil. Por isso que a gente tem que todos os dias, eu falo por mim, irmãos, eu não estou vivendo a plenitude do vinho novo. Talvez o vinho novo está quase acabando. Jesus me ajude. Toda vez que Deus, ele tem uma promessa de liberdade, sabe o que Deus faz? Ele aperta as algemas. Porque se a gente não sentir, irmãos, que nós estamos de alguma maneira escravos em algo, a gente não vai buscar liberdade. Quando o povo de Deus estava lá já há 400 anos, antes de chegar o momento da libertação, que parece que a intensidade do clamor do povo aumentou, as algemas apertaram um pouquinho mais. Vocês vão ter que trabalhar o mesmo tanto, produzir o mesmo tanto, com menos recursos. Então, quando a algema começa a apertar, irmãos,
Por isso que a consequência do pecado, que é a morte e gerador de todo, ela não é a pior desgraça, porque a dor pelo pecado é um sintoma que algo não está indo bem, que nós precisamos de ajuda. Quando o pecado ele para de gerar dor, é desesperador, porque a gente não pede mais mudança para Deus. Então nós temos que olhar para nós, irmãos, e fazer uma consulta. Eu estou vivendo o vinho novo ou o vinho velho ainda toma mais conta do que o novo na minha vida? Quando Maria, ela foi para dar à luz, o que Herodes mandou fazer? Mata todas as crianças. Às vezes Deus ele vai deixando as coisas, irmãos, de situações um pouco difíceis, para que a gente possa valorizar aquilo que Ele faz na nossa vida. Se a gente parar de valorizar a graça, a salvação, o amor de Deus, irmãos, nós vamos termos essas coisas como coisas normais. Irmãos, é muito fácil perder o vinho novo. Às vezes a gente pensa que eu perco o vinho novo é porque eu pequei, é porque eu fiz algo indevido. Não, às vezes a gente pode perder o vinho novo na própria presença de Deus. A gente pode se acostumar com algo. Quando Moisés passava todo dia ali em frente à sarça, aí Deus fala: Moisés, tira a sandália porque o lugar é santo. O lugar ficou santo, foi aquele dia ou o lugar sempre já era santo? Porque às vezes nós só damos conta de algo é quando Deus nos chama. É muito fácil, irmãos, ficar insensível às coisas de Deus, ainda fazendo coisas para Ele. É fácil, irmãos. É fácil. E nós podemos, às vezes, estar caminhando mais para um abismo do que para um lugar alto. Por isso que nós temos que diariamente fazer uma consulta no nosso coração, conversar com o nosso coração, ver se a alegria que nós estamos vivendo nesse momento realmente é uma alegria que vem da parte de Deus, ou uma alegria proporcionada pela carne. Por isso que nós temos que todos os dias nos aproximar diante do trono da graça. E foi Jesus, sem ti eu não consigo. É fácil fazer coisa para Deus sem a presença dele, creia. Difícil é a gente chegar na presença de Deus e Ele falar: eu escuto a sua oração. Eu sei quem você é. Porque a gente, pô, irmãos, eu já vivi muito isso. Deus já teve que me dar uns capotes. É fácil pregar sem a presença de Deus, irmãos. Uma coisa que me assusta muito, muito, é a vida de Balaão. Tudo que Balaão profetizou, cumpriu. Balaão, ele falou uma profecia sobre o Messias, a estrela de Jacó. Aquela famosa frase, né? Aquele famoso texto bíblico. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem falou isso foi Balaão. E ele foi chamado de um falso profeta. Lá na carta de Judas, há uma séria advertência sobre aqueles que seguiram o caminho de Balaão. Porque não é o que está do lado de fora. É aquilo que está do lado de dentro. É a essência. A gente pode ficar profissional nas coisas que a gente faz para Deus. Pode ser costumeira. Entrar no vinho velho, irmãos, é fácil. Não é difícil. A boa notícia é que Jesus, Ele está na festa. A boa notícia, irmãos, é que as núpcias ainda não começou. O pastor Neve tem falado sobre Apocalipse. Ainda a gente não entrou nas bodas do Cordeiro. A gente está aqui na terra ainda. Mas a gente pode começar a viver parte dessa boda, nessa vida. A gente pode começar, porque essa foi a oração de Jesus. Que venha o teu reino nessa terra, assim como ele é no céu. A gente pode começar a viver parte daquilo que vai ser no céu nessa terra. Não na sua plenitude, a gente está no corpo limitado, em um mundo caído, corrompido.
mas a gente pode já começar a viver expressões, flashes daquilo que Deus tem para nós na eternidade. O vinho novo, irmãos, ele faz a pessoa ser feliz no meio da desgraça. Porque quem está no vinho novo está com os olhos postos na eternidade. Quem está no vinho novo fala igual Paulo. Passei tudo do pior. Recebi 5 quarentenas, apedrejado, perseguido pelos meus, daqueles que não eram dos meus, noites desnudos, vigílias. Depois esse mesmo homem fala, essa leve e momentânea tribulação. Um cara desse tem que ser muito doido. Essa leve e momentânea tribulação. Paulo vivia um vinho novo. Eu queria te convidar a ficar de pé. A gente orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor. Porque apesar da nossa condição, o Senhor nos ama. A sua capacidade de nos perdoar é muito maior que a nossa capacidade de falhar, Pai. Ó Deus, derrama, Senhor, de um vinho novo sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, Pai. Foi o Senhor que começou essa obra em nós e o Senhor é fiel para terminá-la. Nós não queremos, ó Pai, terminar os nossos dias maus, nós não queremos, ó Pai, terminar de uma maneira contrária à sua vontade, Pai. Nós não queremos, Senhor, entrar nas bodas de qualquer maneira. Se nós temos a oportunidade de preparar os nossos vestidos para este momento. Ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco. As áreas das nossas vidas que estão num vinho velho, que foram acostumadas até mesmo pela religião. Que nós venhamos, ó Pai, nos desesperar pela Tua presença. Que nós venhamos amar a Tua presença. Que nós venhamos, Senhor, ter prazer na Tua presença, Pai. E ainda mais que o Senhor tenha prazer, Pai, todas as vezes que nós entrarmos na Sua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que quando nós oramos no secreto, o Senhor nos vê. Nós não oramos somente para Te buscar, nós oramos para ser vistos por Ti, Deus. Que a nossa vida, Senhor, possa chamar a sua atenção. Que a nossa vida te alegre, ó Pai. Que a nossa vida te agrade, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.